Muy buenas tardes. Muito boa tarde. Expresso minhas mais sinceras por la condolências partida de pela nuestra hermana partida da nossa irmã Cleusa Martínez de Souza, Cleusa Martins de Souza, quien fue esposa en quem vida foi esposa em vida del reverendo do reverendo Ildefonso Ildefonso Fonseca de de Souza, Souza, ministro allá ministro lá em Brasil, Manaus, Brasil, y e sus hijos seus Fabiana filhos Fabiana Martínez, Martins, Fábio Fábio y e Fabrícia Fabrícia e demais de familiares nuestra hermana da nossa irmã Cleusa e irmãos y hermanas e irmãs en em Cristo de allá de Manaus de lá de Manaus y demás hermanos e que demais irmãos que a conocieron. conheceram. Nos diz en el no Evangelio Evangelho segundo São João, en el capítulo 14, no capítulo 14, versículo 1 en adelante, 1 em diante, isto es Jesus hablando allí, Jesus falando ali, dice, no se turbe diz: vuestro não se corazón, turbe o vosso coração, credes em Deus, mí. crede também em mim. En la casa de mi padre Na casa de meu moradas pai hay. há muitas moradas. Si así no fuera, Se não fosse assim, os lo hubiera eu dicho. vou-lo teria dito. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vou preparar-vos Y si lugar. me fuere y os E se preparar eu lugar, for e vos preparar lugar, vendré otra virei vez, outra vez, en su segunda ou seja, em venida, sua segunda vinda, y os tomaré a mí e mismo, vos levarei para mim mesmo, porque porque él en su segunda ele, em venida, sua segunda vinda, viene vem por un propósito, com e por um propósito, llevarse a su novia, levar a sua noiva, la cual a qual es parte de él, é parte dele, porque ela, al ao estar posicionalmente colocada en la edad de la na piedra era da angular, pedra angular, la edad de adopción, a era de adoção, ella receberá essa transformação para o qual ele neste tempo final está cumprindo tudo o que foi falado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, porque a vinda do Senhor, que é o sétimo selo, vem sendo anunciado desde o Gênesis e no tempo onde ia se materializar essa promessa da qual o apóstolo Paulo falou. Mais adiante leremos alguma porção. Essa promessa ia ser cumprida nessa era de adoção, a era da pedra angular. E por que não ocorreu em eras passadas essa promessa de uma ressurreição e uma transformação? Porque não era o tempo do cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo, o qual tem a revelação, o qual tem a fé de rapto. E a presença desse ministério na terra no meio da sua igreja é o cumprimento do que precursou o reverendo William Marion Branham e o que trouxe o poderoso arcanjo nessas boas novas, do qual o irmão Branham nos fala na página 31 do livro de citações e na página 32. Vamos primeiro à página 32.
ou 33, página 33, parágrafo 282 diz: e em pé ali estava um anjo, o poderoso Gabriel. Ele é o mensageiro aos judeus. Recordem, Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo. O anjo Gabriel anunciará a segunda vinda de Cristo. A Bíblia o disse assim. Vejam que ali, ao isso ser também um tipo e figura do que seria no fim do tempo, no cumprimento da vinda desse Filho prometido da vinda e cumprimento da segunda vinda do Senhor. Ali nesse anjo, vejam sempre na Bíblia, quando se menciona um anjo é o mensageiro. E em umas ocasiões esse anjo dá as boas novas nessa forma que deu ali a Maria. Mas em outras ocasiões esse anjo se fez carne e ministrou no meio da raça humana, o qual o vimos neste tempo em nosso amado irmão William Souto Santiago, o qual nos trouxe as boas novas e as coisas que estariam sendo realizadas nessa era de pedra angular, essa era mais acima, ou seja, que o conteúdo dessa mensagem era essas boas novas, tanto para a igreja como para o povo hebreu, pelo qual ele tinha dito, nessa ocasião, ali com os líderes, rabinos naquela reunião lá na Argentina, ele diz: fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas. Ele ali se identificou como esse que traria umas boas novas para gentios e hebreus. Portanto, era a mensagem, sua mensagem, a que continha tudo correspondente a gentios e a hebreus, porque o conteúdo da mensagem é o que dará à igreja noiva essa fé de rapto. Agora, por que a mensagem que o precursor da segunda vinda do Senhor trouxe, o reverendo William Branham, e as boas novas que o irmão William trouxe, traz seu conteúdo, a fé de rapto? Porque quando essa palavra se faz vida, ou seja, se vivifica, se traz a cumprimento e chega a ser o cumprimento do que foi falado e profetizado, pois isso produz nos escolhidos de Deus a fé de rapto. Vejam o simples, que é o cumprimento dessa promessa, a qual traria à igreja essa fé elevada, essa fé de rapto. Agora, nem todos vão crer. Porque vejam na página 170, parágrafo 1525 diz: o crente pode ver a palavra encarnada. Escreve o verbo. Os outros não podem fazê-lo. E ele escreve a palavra encarnada. Os crentes a veem. Agora vejam que o cumprimento de toda essa palavra que nos trouxe esse poderoso arcanjo vem a ser, quando vem a ser cumprida, vem a ser a materialização dessa palavra. Fora dessa palavra, dessa mensagem, não há outra mensagem que possa identificar mais claramente o cumprimento do que Deus está realizando neste tempo final. Ou seja, que não podem buscar uma mensagem metodista ou uma mensagem de outro líder, a não ser a mensagem que trouxe as boas novas, que trouxe esse poderoso arcanjo, porque ele anunciou, precursor, em certa forma também como precursor, porque ele escreve uma Gabriel, precursor,
Vejam que também tem esse cumprimento, mas sabemos que o precursor da segunda vinda do Senhor foi o reverendo William Marion Branham, o qual esteve precursando nessa brecha, não na sétima era, mas já fora, nessa brecha, e sua mensagem. Por isso nosso irmão William dizia: esquadrinhe as mensagens do irmão Branham, que como ele o precursor, assim é o cumprimento, assim será o cumprimento, para que quando se estiver cumprindo, não passe despercebido. Algumas pessoas poderão dizer, do grupo do irmão Branham, não, com a mensagem do irmão Branham já ficamos, porque essa foi a última mensagem. Mas vejam que sua mensagem está falando e precursando esse que viria depois dele. Portanto, quando ele falou que haveria outra manifestação de Filho do Homem, mas não em misericórdia, e uma manifestação de Filho do Homem é uma manifestação de profeta. Essa outra manifestação é a que Deus está cumprindo em uma grande carpa catedral. Porque é uma manifestação de juízo. E nos mensageiros anteriores que já se foram, não houve essa manifestação de juízo. Nem estavam os ministérios para fazer essa separação, essa segregação. Ou seja, que já não se cumpriu no irmão Branham, já não se cumpriu no irmão William, e resta um que tem que estar vivo no meio da sua igreja, porque não fará nada do Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. E tudo o que não se cumpriu neles, se cumpre nesse último. E eles puderam falar para tentar agarrar essas promessas e tentar conquistá-las. Mas vejam, se não era o mensageiro e o tempo, Deus não permitiu. Como quando o irmão Branham quis ir a Israel, disse, regresse. Agora, qualquer um dirá, mas se é profeta, como irá lá a Israel? Se ele sabe que é conforme a Escritura, conforme Apocalipse 11, então nesse momento vocês podem ver que ele não tinha isso revelado nele, ou seja, não estava isso sendo entendido pelo irmão Branham, não tinha sido consciente, tornado consciente essa parte quando Deus já dá essa revelação, porque foi uma revelação ali que ele recebeu, que isso tinha que ser conforme Apocalipse 11, então percebe e regressa. Ele não continua tentando, olha, já que estou aqui, deixa eu seguir um pouquinho mais além, e que se Deus então pode terminar cumprindo comigo, vamos ver um pouquinho mais. Não, ele foi um homem obediente, percebeu de que não era ele esse instrumento, que não tinha esse ministério e que também não era o tempo, e regressou. O qual é um ensinamento muito grande, muito especialmente com os ministros. Se você sabe que não está sendo usado por Deus, que você não tem o ministério que Deus prometeu no meio da sua igreja, numa grande carpa catedral, não meta o nariz onde não te corresponde. Ou seja, que Deus tem para cada era e cada dispensação seu instrumento já ordenado por Deus desde antes da fundação do mundo. Agora vejam como os crentes no Senhor sim estariam vendo a palavra, o verbo encarnado. Ou seja, a palavra no tempo de Jesus, de todas essas escrituras que os profetas falaram, o povo hebreu ali estava vendo essa palavra sendo vivificada em Jesus. E Jesus podia tomar as escrituras e lê-las e dizer, hoje se cumpriu essa escritura, e tirava outra, e hoje se cumpriu essa escritura, porque ali estava essa escritura viva. E assim é com a mensagem do reverendo William Branham, que nos falou de uma ressurreição e nos falou de uma transformação
E também nos disse que os mortos escutarão a voz do Filho de Deus, se referindo a essa escritura de São João capítulo 5, versículo 24. E todas essas escrituras, as quais, no fim do tempo, quando o povo está vendo essa escritura, desse instrumento, trazendo a palavra, sendo colocada corretamente, ou seja, fazendo as coisas que ele fez em sua primeira vinda, tomando as escrituras e, a cada vez que ele tiver que dizer hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, o faz. Igual com a mensagem que nos trouxe esse poderoso arcanjo. E não há outro que possa ter trazido uma mensagem de boas novas, a não ser o nosso amado irmão William Souto Santiago. E esse anjo, vejam, neste tempo final está, porque o anjo, recordem que é o Espírito Santo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ao estar no meio da sua igreja, nessa etapa de pedra angular, aí é onde diz que quando este Espírito Santo que temos, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito Santo, quando chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que ele está realizando neste tempo final sua obra de reclamação como leão da tribo de Judá. Agora, todo crente no Senhor, quando parte, vejam, vai à sexta dimensão, onde Jesus está falando aí nesse capítulo 14, que foi preparar lugar para vós, ou seja, teofanias. E ele diz, nesse versículo 14, capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Essas moradas nos falou o apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios, capítulo 5, onde nos diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Quem foi preparar? Ali o que lemos, Jesus. Eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, porque estando vestidos não seremos achados nus, pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Agora, o tribunal de Cristo. Quem é? Vejam o tribunal de Cristo. Aí nos fala e nos mostra de um trono. E em sua primeira vinda, ali estava o trono de misericórdia, Jesus. E o trono de juízo, vejam, em um escrito de uma mensagem, ele escreve, e o trono de juízo, o anjo do Senhor vem, porque sempre é o anjo do Senhor Jesus Cristo, mas ele necessita um véu de carne, um instrumento. E quando ele termina de usar esse véu de carne, pois usa outro véu de carne, até que nesse último
cumpre sua vinda como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E isso está. Vejam. Vamos ver aqui. Porque em uma das mensagens trono de juízo, estava aqui, eu tinha aqui, deixe-me ver. Num estudo o lemos, onde diz, isso é no livro dos selos, na página 88. Vejam que o trono de juízo, porque ele escreve trono de juízo, leão, juiz. Ou seja, que em sua segunda vinda, esse trono, esse assento é um trono de juízo. Em sua primeira vinda, o trono era trono de misericórdia. E em sua segunda vinda, é o trono de juízo. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo nos fala de que, quando fala de que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, aí se refere tanto esse juízo que vai haver antes da ressurreição e antes da grande tribulação, onde foi mostrado e dito ao reverendo William Branham quando visitou a sexta dimensão em uma ocasião, e ali ele queria ver Jesus. E lhe diziam, não te preocupes, ele virá a ti e te julgará. Mas já aí a coisa mudou, porque ele não sabia que isso ia se realizar ali. E aí Deus lhe dá uma revelação muito grande, a qual estará passando todo crente no Senhor que parte e se encontra ali na sexta dimensão. E isso também é aplicado aqui aos vivos. Ou seja, que essa parte de comparecer, porque é necessário que todos nós compareçamos, ou seja, que chamará cada um, é como quando há um juízo de algo, e manda uma carta, um aviso à pessoa de que tem que comparecer tal dia diante do tribunal. Vem? Assim mesmo é. E aí há um juiz. E aqui também. Ou seja, que sabemos que o juízo começa pela casa. Agora, também, isso nos mostra esse juízo que haverá depois do milênio. Agora, continua dizendo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, para os filhos de Deus, o qual ali foi dito ao reverendo William Branham, quando ele disse, mas é que eu preguei o mesmo que Paulo. Se Paulo entra, então eu também vou entrar. E eles disseram, nisso estamos confiando. Ou seja, que os escolhidos de Deus descansam nessa promessa de que ressuscitarão. Porque há uma ordem para a ressurreição, do qual nos diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, onde nos diz
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperança. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E vejam que, com a vinda do Senhor, realizando essas etapas, é que ao final, ou seja, a essa final trombeta, porque será tocada a trombeta, diz Paulo, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49, em diante diz, versículo 51, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta. Vem? E que trombeta é? A sétima trombeta. Agora o irmão Branham diz, no livro de citações, que essa última trombeta, como último selo, diz... Vamos ver aqui, onde nos fala essa parte, na página 149, parágrafo 1333, diz, recordem que os que vivem e ficam não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta acaba de soar, e essa última trombeta com o último selo, e qual é o último selo? O sétimo selo, ou seja, o sétimo selo é a vinda do Senhor. O que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. Tocará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiramente. Tocará, ou seja, falará. E os mortos em Cristo ressuscitarão. E se tem que tocar e tem que falar, pois tem que ter um instrumento, um véu de carne que esteja vivo no meio da sua igreja. Se levantarão primeiramente, somente descansando até esse tempo. E há outro lugar também que nos diz na mensagem Festa das Trombetas, deste mesmo livro de citações, onde nos diz na página 128, Ciento 129 diz, parágrafo 1150 diz, agora tão pronto como essa igreja, o mistério do sétimo selo é conhecido, e os judeus são chamados pelo mistério da sétima trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. Aí vejam vocês esse mistério do sétimo selo e esse mistério da sétima trombeta, o qual, quando você pode ver o cumprimento dessa escritura, ou seja, pode ver o verbo, a palavra sendo cumprida, então pode ver o que lemos no princípio.
no qual os crentes, então, podem ver a palavra encarnada. E outros, os outros, não podem fazê-lo. Ou seja, não é que não o estejam olhando, porque até escutam os áudios. Mas o melhor é que não podem ver o cumprimento dessa palavra nesse instrumento. Isso é tudo. Vem o simples. Não podem ver o que o reverendo William Branham precursou. Não podem ver tudo o que o nosso amado irmão William Souto Santiago falou em sua mensagem. Não podem ver essa palavra em seu cumprimento. Por isso, não podem ver, ou seja, o melhor, não podem identificar esse cumprimento com o que foi trazido e falado pelo nosso irmão William Souto Santiago e pelo nosso apreciado irmão e amigo também, o reverendo William Marion Branham. Vejam como tudo está sendo aberto, o que é o mistério do sétimo selo para a igreja e o mistério da sétima trombeta para Israel. É a mesma coisa. Agora, disso é o que está nos falando aqui o apóstolo Paulo, que nos diz: pois a trombeta soará. Se tem que tocar, há alguém que tem que tocá-la para fazer soar. E o que ocorre quando se toca? Então, há um efeito, tanto para os que estão vivos como para os que estão na sexta dimensão. Porque eles escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Diz o Espírito Santo em carne. Ou seja, ele escreve ali, o Espírito Santo em carne. A voz do Filho de Deus sempre é o Espírito Santo, anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual estará falando por meio desse instrumento, para que assim, ao soar essa última trombeta como último selo, que é o sétimo selo, possa ocorrer a ressurreição. E sempre é o anjo do Senhor Jesus Cristo nesse instrumento, nesse véu de carne. Pois convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E essas palavras que o apóstolo Paulo disse ali aos Tessalonicenses, vejam, ele termina ali dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E nos alentamos com essas palavras quando nos vai um familiar, como é agora, que nos foi nossa irmã Cleusa, esposa do nosso irmão reverendo Ildefonso Fonseca lá em Manaus. Vejam, mas lhes digo, a ele, aos seus filhos, suas filhas e todos os demais familiares e irmãos lá na congregação, que ela está feliz, está muito bem e está jovenzinha, e que quando regressará feliz, regressará jovenzinha, regressará para nunca mais nos separarmos dela. Porque estamos no tempo correto, com o mensageiro correto, com a mensagem correta, com o povo correto. Ou seja, estamos na era e dispensação correta, na qual ocorrerá esse evento profético tão e tão desejado, o qual é voltar a ver novamente nossos seres queridos. Vejam que esperança tão formosa tem os filhos de Deus de voltar a ver um ser amado. Assim que
nos corresponde a nós estarmos preparados para essa visita e continuar vendo o Verbo, a palavra velada, ou seja, manifestada no meio da igreja, trazendo o cumprimento do que foi precursado, do que foi trazido por meio dessas boas novas. Tudo o que estamos vendo e palpando neste tempo final é nada mais e nada menos que o cumprimento de tudo isso que foi trazido. Lá foi, em sua primeira vinda, crer nesse sacrifício efetuado ali, nesse jovem carpinteiro de Nazaré, Jesus, e sua obra ali de redenção na cruz do Calvário. E neste tempo final, vejam, a fé tem que estar baseada em algo, em uma obra que se estaria realizando no meio da igreja no tempo correspondente à manifestação e cumprimento dessa promessa. E neste tempo final, a fé tem que estar baseada no cumprimento da segunda vinda do Senhor, o qual isso é o que daria à igreja essa fé de rapto. Depois que estiverem bem fundamentados em crer nesse cumprimento e em tudo que Deus está realizando no meio da sua igreja, no cumprimento dessa obra de reclamação, já se passa a essas outras etapas, onde não terão limitações os filhos e filhas de Deus, mas se requer essa fé baseada nessa promessa. E já com isso, lhes dei a chave. Vejam, agora, não creiam que porque alguém pode dizer, ou vamos dizer, em um exame que alguém cola, ou que diz que cola, passa cola e diz, olha, eu vou te dizer, essa é tal e tal resposta. Nem todos vão aceitar isso, porque vão dizer, não, impossível que essa pessoa esteja me dizendo que essa resposta é tal, se este é estranho que esteja me dizendo que essa resposta dessa pergunta, eu melhor não escrevo, porque não creio nele, mas outros sabem um pouco mais além e dizem, mesmo que este seja assim, dessa forma, eu creio que ele está me dizendo a verdade por tal e tal coisa. Ou seja, já tem um conhecimento prévio de que esse é essa pessoa que está dizendo isso é verdade. Ou seja, que aí podemos dizer, tem percepção profética. E não estaria vendo o véu de carne, mas essas coisinhas que vão sendo ditas e vai engrenando, encaixando cada peça em seu lugar, cada peça em seu lugar e vai formando já todo o quadro, o qual vai chegar a essa parte onde Jesus chegou, sendo adotado ali. Ali estavam todas as peças em ordem. E estavam os ministérios e estava a pessoa também ali que ia ser adotada. Bom, a todos os familiares, reitero minhas condolências pela partida da nossa irmã Cleusa Martins de Souza e conscientes que em breve voltaremos a vê-la. Que Deus console vossos corações e que Deus os ajude a continuar se preparando para que quando regressar possam vê-la e ser transformados.
Vamos colocar aqui o último selo e a ressurreição. Ou seja, o sétimo selo e a ressurreição. O sétimo selo e a ressurreição. Que Deus abençoe e guarde a todos.